Graças a Deus. Nós estamos na expectativa, né? Que agora, quinta-feira, terá o aniversário da igreja. Amém? Será a nossa primeira comemoração do aniversário de 3 anos já da igreja, para a honra e glória de Jesus. Amém? Então, é 3 anos e aí vem, né? Depois de 3 dias, vem a ressurreição, né? Então, nós sabemos, foram 3 anos de construção, de batalha, e para a glória do Senhor virá realmente esse grande de Deus. Então, quinta-feira e domingo será o nosso aniversário, tá? Então, convide amigos, virão pastores de fora ministrar. Quinta agora e domingo será uma grande bênção, né? É essa quinta e você é o nosso convidado. Vamos abrir a Bíblia em Lucas 17. Lucas 17, 32 e 33. Glória a Deus, adoramos ao Senhor, oramos ao Senhor e vamos meditar na palavra agora. Olha o que diz a Bíblia. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder, de fato, a salvará. Amém? Vamos ler de novo. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder de fato, a salvará. Até aí, vamos orar. Peça para Deus falar ao teu coração. Eu sei que Deus recebeu o nosso culto e Ele quer falar ao nosso coração. Senhor, nós te louvamos. Fala conosco, meu Deus. Nós pedimos a tua presença, o teu poder, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Queridos, quem falou essa frase? Foi o próprio Jesus. E perceba que ele diz: lembrem-se da mulher de Ló. E é importante nós entendermos e lembrarmos quem foi a mulher de Ló. Por que Jesus nos fala que ela foi um exemplo a ser lembrado? Por quê? A Bíblia, e nós sabemos que existe um provérbio aí fora que fala: aprende mais quem olha o erro dos outros. E na verdade é isso, o caso da mulher de Ló. Ela cometeu um grande erro, e esse erro serve de exemplo para nós. E nós vamos ver juntos sobre o fato que ocorreu na vida dela. Perceba que Jesus disse: quem quer salvar a vida, acaba perdendo-a. E quem perder a vida por amor a mim, vai salvar a vida. O que significa isso? Então nós vamos ver o contexto da mulher de Ló. Ela quis salvar a vida dela, não no sentido de salvá-la, no sentido de livrar-se de um perigo, mas ela quis salvar a velha vida dela. Ela estava em Sodoma e Gomorra, que era um lugar muito maligno. Imagina, um lugar totalmente pervertido, um lugar contaminado. E você vai ver junto comigo o que foi acontecendo na vida dessa mulher. Primeiro, vamos ver 2 Pedro 2, 7 e 8. E nós voltaremos na palavra. 2 Pedro 2, 7 e 8. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles,
atormentava sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas dele. Então, a mulher de Ló, era casada com um homem justo. Vocês viram lá o versículo 7. E Deus, o que diz lá? Deus livrou o justo Ló, que ele se afligia, porque ele morava em Sodoma e Gomorra, e os procedimentos lá eram libertinos. O que era? Era uma imoralidade sem fim, era uma liberalidade para promiscuidade, uma devassidão. Tanto que, se você ver a história de Sodoma e Gomorra, os homens coabitavam com os homens a ponto de que eles queriam estuprar anjos, só para você ter noção, do grau de abuso, né, que ocorria lá em Sodoma e Gomorra. Então, eles queriam alguém, eles iam lá e abusavam da pessoa. Eles queriam alguém, eles iam lá e estupravam. Era um abuso, era uma sodomia, era imoralidade como nunca vista na terra até então. Porque Jesus falou que o mundo ia estar como no tempo de Ló, perto da sua vinda. E hoje em dia está, né? Você vê o que mais tem é pessoas sendo abusadas, crianças sendo abusadas, né? Crianças, adolescentes, pessoas sendo mortas, estupradas. Assim era Sodoma e Gomorra. Então, a mulher de Ló, você vê que nem fala o nome dela, porque, na verdade, o nome dela não teve aquilo que é a devida importância, porque o nome dela não estava certamente, o quê? No livro da vida. E essa mulher, o quê? Primeiro, ela tinha um marido justo. Então, ela podia, o quê? Ter sido influenciada por esse marido. Esse marido, ele se afligia pelo que ocorria naquela cidade. Esse marido, ele não se conformava com coisa errada. Então, primeiro, ela era casada com um homem justo. Segundo, ela era parente de pessoas crentes. O que significa isso? Ela era uma mulher, ela cometeu um grave erro, onde a vida dela se perdeu. Mas, o que Deus está nos mostrando? Que ela tinha oportunidade. Ela teve oportunidade, assim como todos nós. Sempre teremos oportunidades de sermos melhores, de nos posicionarmos com Deus, de vencermos na vida. Todo mundo terá essa oportunidade. E ela, casada com um homem justo, quem era Ló? Ló era o sobrinho de Abraão. Abraão, o pai da fé. Até hoje, Abraão é chamado de pai da fé. Ele foi o primeiro homem a se posicionar em obediência ao Deus vivo e eterno. Ela era o quê? Casada com o sobrinho de Abraão. E pior, Ló não era só sobrinho, ele era praticamente um filho. Por quê? Porque o pai de Ló morreu. E Abraão, o que fez? Acabou criando Ló, já que o pai dele tinha morrido. Então, praticamente, essa moça aqui, ela era uma nora de Abraão e Sarai. Então, perceba o detalhe. Ela era esposa de um homem justo, ela tinha parentes crentes, né, que tiveram experiência com Deus, Abraão e Sarai. Terceiro, ela teve um privilégio raro de ver a manifestação de anjos. Ela tinha tido experiências espirituais. Vamos ver Gênesis 19:15. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Imagina, queridos, eu vi um anjo uma vez só. Agora você imagina, o anjo, olha lá, ao amanhecer, apertou a família deles, falando: olha, levanta, Ló,
pega a sua mulher, pega agora seus filhos, vão embora dessa cidade, vão embora daqui, porque essa cidade vai ser castigada. Então ela teve experiência espiritual. Além de Abraão, Sara, que eram os pais da fé, além do marido justo dela, que orava, que clamava, que gostava das coisas certas, ela teve experiência espiritual. Ela viu ali os 2 anjos, estes anjos, queridos, minutos antes, se você ler o contexto, foram os anjos que, quando os homens daquela cidade queriam abrir a porta para estuprar os anjos, esses anjos aqui cegou aqueles homens. Você pode ver na palavra de Deus, lá em Gênesis 18, 19, ele cegou todo mundo. Então ela teve experiência do que era o poder de Deus, do que é a presença de Deus, e ela chegou a dar alguns primeiros passos na fé. Só que ela não tinha constância, porque ela deu os primeiros passos. Vamos ver Gênesis 19, 16. Olha o que diz, aí em 19, 16 agora. Como, porém, se demorasse, os anjos, pegaram-no os homens pela mão. Então, como eles estavam demorando para sair, eles tinham que sair daquela cidade, porque a cidade ia ser destruída. Como, porém, se demorassem, pegaram-no os homens pela mão, a ele, a sua mulher, as suas 2 filhas, sendo-lhes o Senhor misericordioso, e o tiraram, e os puseram fora da cidade. Então, eles estavam ali naquela letargia, naquela demora, os anjos foram lá, pegou eles pelas mãos, olha lá, pegou o Ló, pegou a mulher, pegou os filhos deles e tirou, por causa da misericórdia de Deus, tirou eles para fora daquela cidade, que é a cidade de Sodoma e Gomorra, ia ser destruída. Então ela deu os primeiros passos ali, mesmo forçada, porque os anjos tiveram que pegar eles pelas mãos e arrancar, mas mesmo assim, ela deu os primeiros passos na fé. Ela deu os primeiros passos dirigido ali pela própria mão de Deus, porque o anjo ele é ordenado por Deus. E terceiro lugar, ela já tinha sido salva uma vez. Vamos ver Gênesis 14, 14. Então não era a primeira experiência que essa mulher teve de livramento. Olha só, antes, meses ou anos antes, olha o que tinha acontecido. Ouvindo Abraão que seu sobrinho, que era Ló, estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. Versículo 16 agora. Trouxe de novo todos os bens e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele e ainda as mulheres e o povo. Então, o que tinha acontecido já? Essa mulher tinha vivido já livramento de Deus por causa da fé de Abraão. Ela tinha sido presa, ela tinha sido levada cativa. Abraão foi lá com 318 homens, livrou eles do cativeiro. Então ela já tinha visto a mão de Deus, já tinha saído ilesa de problemas, de guerra, de batalha. Era uma guerra. Você vai ver que o rei, em seguida, nesse capítulo, o rei foi lá e conversa com Abraão. Então ela era alguém que teve experiência, já era para ter o quê? Uma maturidade, já era para se posicionar naquilo que era a voz de Deus. Mas ela foi incrédula e hesitante, não se apressou a obedecer. Vocês viram lá no versículo 16, na parte A, que diz, Gênesis 19 agora, que disse o quê? Porque eles demoravam, Gênesis 19, 16, porque eles demoravam, porém, pela demora. Então, ela, embora já tivesse tido experiência, embora já tivesse tido a palavra, embora já tivesse tido a direção,
estava ali na letargia, né? Incrédula ainda, hesitante. Então, você vai ver que tudo vai desencadeando um grande problema. Diz o quê? A parte B desse versículo, que ela acabou se tornando ingrata e despreza a misericórdia de Deus. Perceba aqui, ó, que o anjo pega ela e o marido e os filhos pelas mãos e tira por causa do quê? Por causa da misericórdia de Deus, sendo-lhe o Senhor misericordioso. Então, ela, embora recebe a misericórdia, embora ela tivesse ali naquela demora, sem pressa, para atender à vontade de Deus, ela acaba amando mais o mundo do que a Deus. Nós vemos aí, veja o versículo 14, o que diz: então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos, saiam desse lugar, porque Deus há de destruir a cidade. Achava, porém, com eles que ele gracejava. Então Ló foi lá, avisou todo mundo: ó, vamos embora, porque Deus vai destruir essa cidade. Só que a incredulidade, a dúvida, né, o desprezo à voz de Deus, fez o quê? Que muitos zombassem. E ela estava nesse mesmo sentimento. E você vai ver, quarto lugar, que ela resiste e desobedece à determinação dada. Olha o versículo 7 de Gênesis 19. Ele lhes disse: rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Gênesis 19, 17 agora. 17. Havendo-os levado fora, disse um deles, o anjo falando: livra-te, salva a tua vida, não olhe para trás, não pare em toda a campina, foge para o monte, para que você não pereça. Então recebeu a direção, por misericórdia Deus pega pela mão, Deus tira, muitos incrédulos, muitos zombaram, muitos desacreditaram, e a mulher de Ló faz o quê? Aí nós vamos ver o versículo 26. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Então, eis aí, por que Jesus falou: olha, se lembrem da mulher de Ló? Por causa disso, embora ela teve toda a chance, toda a oportunidade, embora ela teve do lado dela pessoas justas, embora teve do lado pessoas crentes, embora ela teve experiências espirituais, embora o próprio anjo, a mão de Deus, a pega e a impulsiona para seguir, ela prefere ter mais apego ao mundo. E ela amou Sodoma e Gomorra. E o anjo, vocês viram o versículo 17 agora, o anjo falou: vão, fujam, não olhem para trás. Não olhe para trás, porque essa cidade será destruída. A cidade ia ser destruída com enxofre, com fogo e enxofre. Mas o que aconteceu? A mulher de Ló olhou para trás e se converteu o quê? Em uma estátua de sal. E nós precisamos ter esse entendimento espiritual. A mulher de Ló, ela perdeu a vida, estando bem próxima da salvação. Você vai ver aí em Gênesis 19, no versículo 22, olha só, o anjo fala: apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Por isso se chamou Zoar, o nome da cidade. Versículo 23. Saía o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Então o anjo falou para Ló: Ló, vai para o monte. Ló falou: ah não, o monte está muito longe, me deixe ir ali para aquela cidadezinha chamada Zoar. E o anjo falou: então vai, se apressa e vai para Zoar.
mas não era o quê? Para olhar para trás, era para avançar, era para seguir em frente, era para ir para um novo tempo. Mas o que aconteceu? Versículo 24. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, 25, e subverteu aquelas cidades, toda a campina, todos os moradores da terra e o que nascia na terra. Então o fogo e o enxofre começou a cair, mas a mulher de Ló o quê? Estava ainda pegada lá em Sodoma e Gomorra. A mulher de Ló, por isso que Jesus falou, lembrem-se da mulher de Ló. O que é ser mulher de Ló? É quando nós temos todas as oportunidades. Deus já fez de tudo, Deus faz de tudo, Deus já usou meios, Deus usa a família, Deus usa pessoas próximas, Deus usa situações, Deus usa a própria mão dele, Deus usa anjos para te impulsionarem para um novo tempo, para uma nova ocasião, para viver uma nova vida, mas você está preso ao passado. Você para a tua caminhada e olha para trás, e o fogo e o enxofre, o que aconteceu? Transformou ela numa estátua de sal, porque quem vive do passado, o que acontece? Vira estátua, paralisa. Então aquilo que era o dia de graça, o dia da salvação dela, transformou-se no dia do juízo para a vida dela. Era o dia dela ser salva, era o dia dela glorificar, era o dia dela dizer, o Senhor me livrou, o Senhor livrou minha casa. Mas ao invés dela viver a glória de um novo tempo, porque ela vivia de passado, porque ela amou a terra, porque ela amou o costume antigo, porque ela amou aquilo que ela viveu ali naquele momento da vida dela e não soube se desprender, ela acabou ficando paralisada no meio do caminho. E essa é uma advertência dirigida a nós, porque Lucas 9:62 é um versículo conhecido que diz: quem põe a mão no arado não pode mais olhar atrás. Então nós somos chamados o quê? Para avançar. Nós somos chamados para olhar para frente. Nós somos chamados para um novo tempo. Não importa o que virá, não importava o que ia acontecer em Zoar, não importava o que ia acontecer no monte, não importa, o que importava era o quê? Seguir em frente, olhar para frente. Ela, o quê? Foi iluminada para a salvação, mas ela recaiu. Olha o que diz Hebreus 6, do 4 ao 6. Queridos, quer iluminação melhor que essa? O anjo aparece, a glória desce, o resplendor dos anjos era tão grande que cegou todo mundo que estava em desobediência. Ela recebe a glória, ela vê a glória entra na casa dela, mas mesmo assim ela recaiu. E olha o que a Bíblia fala em Hebreus 6, é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados, que provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro, e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus, expondo a vergonha. Então é impossível. Eu conheço a glória, eu conheço o poder, eu conheço a misericórdia, a bondade, eu vivo o livramento, é impossível cair. Eu cair num tropeção do pecado é uma coisa, mas eu cair da fé, eu abandonar esse Deus poderoso é impossível. Por quê? Porque você passa a ser marcado, e quem abandona realmente a fé, ele não consegue mais se refazer, porque é diferente do que você tropeçar num pecado, é diferente. O que acontece aqui? É impossível de novo renovar-se para arrependimento.
Porque você teve a maior experiência face a face com Deus, teve a experiência com os anjos, teve a experiência com a glória, e ainda insiste em olhar para trás, em voltar para o mundo. Não tem volta, não tem como ficar recaindo, não tem como. É como se crucificasse a Jesus de novo, é como se você envergonhasse a Jesus novamente numa cruz, sacrificasse Ele de novo pelos teus pecados. Então, não tem como, a Bíblia Sagrada fala, quem vive do passado, quem quer voltar atrás, o que ocorre? Se torna uma estátua, e a estátua fica paralisada na vida. Ela nem vai para o mundo e ela nem vai avante viver o sonho de Deus, porque a vida dela trava, porque se recusa a viver a vontade plena do Senhor. Segundo lugar, ela teve o coração duro e impenitente. Romanos 2:4. O que é o coração duro? Perceba só: se desprezas a riqueza da sua bondade, a tolerância, o longo ânimo, que é a paciência, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento, mas segundo a tua dureza e coração impenitente, é coração sem arrependimento, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Então a pessoa que endurece o coração, ora, Deus já tinha livrado ela no meio de uma guerra, Deus já tinha feito ela sair ilesa do meio de uma batalha, está ali, agora é outro momento, Deus está falando de novo, mas o que acontece? Ela ignorou aquele amor, ignorou aquela misericórdia, mas pela dureza do coração, e o coração que não se arrependia, acabou o quê? Acumulando ira contra si mesmo. Então, o que ocorreu com a mulher de Ló? Ela foi condenada junto com Sodoma e Gomorra. Quando veio ali o enxofre, o fogo, ela foi o quê? Penalizada com a mesma pena que todo o povo de Sodoma e Gomorra. Por quê? Por causa da dureza do coração. Deus insistiu, Deus falou, Deus usou, Deus fez, mas o coração dela era duro, o coração dela era impenitente. Que coração impenitente? Sem penitência, sem perdão, sem misericórdia, sem compaixão, sem quebrantamento, sem humildade. Era coração de pedra, e coração de pedra acumula ira contra si mesmo, e ela acabou sendo julgada junto com o mundo. Terceiro, nós vimos já esse versículo, que ela amou mais os lucros e os prazeres terrenos. Deus estava falando, vão, saiam, que essa cidade vai ser destruída, vão e não olhem mais para trás, vão. Mas o que aconteceu? Ela amou o que ela viu lá em Sodoma, ela amou a impureza, a imoralidade, a sujeirada, a corrupção que ela viu lá. Na verdade, ela amou tudo aquilo. Lembra que nós vimos lá que o marido dela não doía nele, ele se doía, o coração dele se doía por tanta injustiça, por tanto ato pecaminoso, o coração dele doía, mas ela não. Ela, na verdade, se apegava e tinha um apego a tudo aquilo. E quinto e último lugar, isso tudo acabou fazendo ela hesitar quando Deus mandava ela ter pressa. E Deus tem isso na nossa vida, Deus tem pressa, queridos. A Bíblia fala que hoje é o dia aceitável da salvação. Deus tem pressa. Deus tem pressa na nossa vida, Deus tem pressa em nos libertar, Deus tem pressa. Não é que muitas vezes as pessoas falam, por que Deus não cumpre as coisas na minha vida? Não é por causa de Deus, é por causa da nossa demora em ceder, em atender ao chamado, ao querer pleno de Deus. Quanto mais nós demoramos para mudar, quanto mais nós demoramos em sermos transformados, mais demora o que? As coisas realmente para acontecerem na nossa vida. Deus já tem a vontade dele boa, perfeita e agradável, mas cabe a nós o que? Atendermos ao requisito que ele quer. Então, ela o que? Se tornou alguém
tardia em se posicionar, ela hesitou, o anjo falando, levantem-se depressa, o anjo pegando pela mão, praticamente arrastando, e ela ali naquela calmaria e ainda olhando para trás. E eu quero dizer para você hoje, em nome de Jesus, não hesite em romper com aquilo que te destrói. Não hesite em romper com aquilo que na verdade te amarra, com aquilo que te prejudica, quer sejam sentimentos, quer sejam pessoas, quer sejam emoções. A primeira coisa que eu fiz quando eu aceitei a Jesus Cristo foi realmente romper. Eu rompi com tudo, porque eu sabia as coisas que me amarravam e poderiam o quê? Me desencaminhar e me levar para longe de Deus. Eu rompi com tudo. E eu lembro que uma vez que eu me achei mais forte, eu falei, não, eu vou lá, tal. Eu patinava no Parque do Ibirapuera, e eu falei, agora eu estou bem, tal, vou lá só por esporte mesmo. E aí, quando eu estava no ônibus, o ônibus parando, na hora de eu descer do ônibus, minha pressão zerou. E eu caí, sentei na escada e fiquei. Porque Deus sabia que se eu fosse lá, provavelmente, embora eu já me sentisse forte, provavelmente eu ia ser arrastada junto com todo o pessoal meu. Ia ser uma coisa que ia puxando a outra. Então, se eu deixasse aberta aquela portinha, iria acabar inevitavelmente me comprometendo. E eu tenho até um momento na minha vida que eu estava, e o Espírito Santo me fez lembrar essa semana, porque eu disse para Deus, Senhor, se for para eu me desviar, que o Senhor me mate, porque eu não quero mais voltar para o mundo. Eu não quero, eu sei que o mundo é um engano, então não deixa, ainda que eu sinta vontade de ir, não deixa, Senhor, porque é tudo engano. Eu vou estar fora de mim quando eu desejar voltar para o mundo. E aí eu lembro uma vez que quando você aceita Jesus, o que você faz? Você entrega a sua vida a Jesus. E eu dei minha vida ao Senhor. Deus, minha vida é tua. E eu dei mesmo. E eu falei, nunca mais, Senhor, eu quero me desviar. E se for para eu me desviar, pode tirar minha vida. E eu lembro que chegou uma fase da minha vida, de tanto que eu fazia, tal, e eu não tinha... E é muito difícil você fazer as coisas de forma correta, porque você não tem o retorno que você gostaria nesse mundo. E, de certa forma, eu quis minha vida de volta. É como se eu dissesse para Deus, Deus, faz o seguinte, devolve minha vida, porque, sabe, eu tenho me dedicado tanto ao Senhor, e o Senhor vê, meu Pai, é tanta injustiça. Então, é como se eu tivesse dito assim, devolve minha vida. Então, imagina como se tivesse uma porta aqui. E nessa hora é como se eu dissesse, então eu vou viver minha vida, como se eu fosse abrir essa porta para falar, não, eu quero viver então minha vida mesmo. E nesse momento, eu tive como se fosse um negócio na minha perna, até hoje eu tenho sequelas disso. Vira e mexe essa minha perna aqui, ela tenho dores terríveis, é como se tivesse me dado estourado vasos, assim, como se fosse uma trombose, vamos colocar assim, que eu quase caí dura na hora. E na hora, o Espírito Santo me fez lembrar. Lembre que você falou que se fosse para você voltar para o mundo, você preferia morrer? Eu falei, meu Deus, o Senhor vai me levar agora. Na hora, foi tão imediato. E nesse momento, eu sei que foi o Espírito Santo, porque a Bíblia fala o seguinte, que tinha uma árvore que ela não estava dando mais fruto. E o Espírito Santo, o Criador, falou, ó, corta essa árvore aí, porque ela não está dando fruto nenhum mais, pode cortar. E o Espírito Santo falou assim, não, está na Bíblia essa passagem, não, dá mais um ano para ela, que eu vou podar, eu vou adubar, dá só mais um ano. Se depois desse um ano ela não der fruto, aí tudo bem, a gente corta. E naquele momento, minha vida ia ser tirada, porque eu tinha feito esse pacto. Se for para eu voltar para o mundo, pode tirar minha vida. E ali, automático, mas na hora, eu entendi que o Espírito Santo falou, ó, você está tendo uma chance então. Você está tendo um tempo. E eu vi que realmente é tudo ou nada com Deus. E eu sei, e eu quero dizer para você hoje, baseado nessa palavra, é hora do tudo. Sabe por quê?
Porque o mundo é uma grande ilusão. Porque o mundo é um grande engano. Porque o mundo, naquele momento ali, foi me dado o quê? Aquele tempo que eu falei, não, então deixa eu viver minha vida, Senhor, daquilo, e eu, como se você pedisse de volta a sua vida. Você me deu a sua vida, como que você quer agora de volta para você fazer, viver da forma que você quer? Aí entra aquilo que Jesus falou a respeito da mulher de Ló. Quem quiser ganhar sua vida, vai perdê-la. Por quê? Porque o mundo é um engano. Então eu queria, não, deixa eu viver então as coisas desse mundo, deixa, é melhor porque eu não vivi nada, eu me podei de viver tanta coisa para agradar a Deus, e não, deixa eu viver então como todo mundo vive. E ali o Espírito Santo estava falando isso. Quem quiser ganhar a sua vida vai perdê-la. Você está achando que você vai ganhar por causa disso ou daquilo que você vai fazer? Não, você vai perder sua vida. Você vai perder sua alma, porque esse mundo é o quê? É um engano, é uma destruição. Mas quem perder a vida por amor a Jesus, esse ganha a vida. E ali, mais do que nunca eu entendi que se eu perdesse a minha vida, o que é perder sua vida? Você perder aquilo que você acha que é bom nessa terra. Você se privar daquilo que é muitas vezes bom nessa terra, naquilo que é a visão, a concepção do mundo, para agradar a Deus, na verdade você está ganhando sua própria vida. Porque hoje, daqui a pouco eu faço 50 anos, eu estou bem, eu estou forte, eu estou casada, eu estou estruturada, eu estou sadia mentalmente, coisa rara na face da terra, eu estou sadia emocionalmente, psicologicamente eu estou sadia, não sou dependente de medicamento algum. Por quê? Porque quem perder a sua vida por amor a Deus ganha a vida. E eu posso dizer que hoje eu tenho uma vida abundante, eu tenho uma vida de paz, eu tenho uma vida saudável. Por quê? Porque eu escolhi perder minha vida para agradar ao Senhor Jesus. E eu quero te convidar hoje a lembrar-se da mulher de Ló. Se lembra dela, porque ela ficou o quê? Olhando para trás, e ela perdeu tudo, perdeu filhos, perdeu o marido, perdeu a casa, perdeu a vida e ficou parada no meio do nada. No meio do nada ela ficou parada. Por quê? Porque ela não quis avançar rumo à promessa, mas preferiu viver do passado. E está quebrado da tua vida toda a ligação com o passado que te prejudica, com toda a doença, com toda a situação de alma, emocional, espiritual, tudo que te prejudica, que seja desligado, desconectado da tua vida, e você caminhe rumo à vontade de Deus para a tua vida, em nome de Jesus. Amém? E é impressionante, até no domingo, que a glória de Deus veio muito forte aqui. Eu até comentei com a diaconisa Kátia. Eu falei, minha perna direita, que dor terrível. E eu posso dizer hoje que esse é meu espinho na carne. Porque toda vez que eu tenho acesso à glória de Deus, eu me lembro, vem essa marca. E eu saí daqui mancando, eu cheguei em casa até mancando, e no outro dia eu ainda estava mancando. Porque essa é uma marca que eu tenho. Uma marca de um momento meu, ali do tudo ou nada com Deus. E o Senhor me poupou por misericórdia. E eu quero te dizer, tem uma marca de livramento, tem uma marca de salvação, para amanhã você saber, eu preferi Deus, e Deus me poupou, e Deus me salvou, e Deus mudou minha sorte, e hoje eu sou abençoado em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé no nosso lugar, nós vamos orar. Eu quero que você fale com o Senhor nesse momento. Põe sua vida diante de Deus. Quando eu me rendi a Jesus, eu tinha 16 anos, 15 para 16. E eu dobrei meu joelho no altar, em lágrimas. E eu falei, Senhor, toma minha vida, meu Pai. Porque eu já experimentei esse mundo, e esse mundo é um engano. Esse mundo é ilusão. O mundo engana. As coisas do mundo são passageiras, vão embora, é engano. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre.
Senhor, eu quero orar pelos teus servos, meu Deus. Esta palavra que o Senhor deu, meu Pai. E eu sei que a tua palavra nos lava, a tua palavra nos limpa. A tua palavra é como uma espada afiada, uma espada de 2 gumes, que penetra, Senhor, até a divisão da alma e do espírito, e revela o que está no íntimo de cada coração, Senhor. Tudo aquilo que paralisa a nossa vida, quer sejam sentimentos, emoções, pessoas, circunstâncias. Em nome de Jesus nós nos desligamos do passado, para caminharmos rumo, meu Pai, à tua promessa, para caminharmos rumo ao teu impossível, Senhor. Que em nome de Jesus todas as amarras satânicas sejam quebradas da nossa vida, em nome de Jesus. Tudo aquilo, Senhor, que pode nos comprometer espiritualmente, impedir o nosso sucesso, a nossa vitória, a nossa cura. Senhor, que nós tenhamos sabedoria para romper, para vencer, para alcançar a tua glória, o teu poder para nós. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor tem para nós uma vida abundante. O teu caminho é mais alto que o nosso caminho. Senhor, o teu pensamento é mais alto que o teu pensamento. Hoje, meu Pai, eu poderia ser mais uma pessoa doente nesse mundo, doente mentalmente, doente psicologicamente, Senhor. Porque os caminhos, meu Pai, do homem parecem ser bons, mas são caminhos de morte. E, Senhor amado, no Senhor a cura para o nosso psicológico, a cura para a nossa alma, a cura para o nosso coração, a cura em Deus. E nós queremos optar pelo Senhor. Toma-nos pelas mãos, meu Pai, dai-nos experiências sobrenaturais, meu Deus, quer sejam por familiares, quer sejam por pessoas próximas, quer sejam pelos teus anjos, os teus mensageiros, meu Pai, que nós possamos atender tua vontade, cumprir teu propósito nessa terra. Eu abençoo cada pessoa neste lugar, declaro o livramento, declaro a cura, declaro o milagre, declaro a transformação. Agradeço ao teu Santo Espírito, Senhor, porque naquele dia, Senhor, naquela data, teve misericórdia da minha vida, meu Pai amado. O Senhor, até temendo que eu fosse para o mundo, Senhor, era capaz até, meu Pai, de me levar para si. Graças te dou, Senhor, porque mais vale um dia na tua presença do que 1000 fora. E realmente, Senhor, o teu Espírito Santo intercedeu por mim, Senhor, e não permitiu que o mal maior viesse. E eu te peço pela vida de cada pessoa que está aqui, alguns, meu Pai, que possam estar nos assistindo, se estão diante de propostas, se estão diante de situações que podem levá-los para um caminho de ruína, de morte, de desvio. Espírito Santo de Deus, desperta nessa noite em nome de Jesus, desperta, Senhor, para que eles não sigam o caminho da morte, para que eles não prossigam no caminho da destruição, Senhor, porque o Senhor tem vida e vida em abundância para nos dar. Em nome de Jesus, nós, meu Pai, entregamos a nossa vida para o Senhor, para vivermos a tua vontade. Nós perdemos a nossa vida, a nossa vontade, para viver a tua vontade, e por isso, Senhor, nós viveremos realmente a vida abundante. Abençoa cada servo teu, declaro libertação, cura, milagre, saúde e o impossível, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Aplauda Jesus. Graças ao Senhor. Na sua cadeira, queridos, tem um envelope do seu dízimo. Nós pagamos o aluguel, né, bispo? Glórias. Amém. Aleluias. Então, dia 20, nós pagamos o aluguel para a honra e glória do Senhor. Amém? Eu lembro quando ele falou, estava bem assim, estreitinho, né? Que Jesus alargue ali um pouquinho, que tem a luz ainda esse mês, né? Para a glória do Senhor. E assim será cumprido em nome de Jesus. Amém? Então, você que tiver o seu dízimo, a sua oferta, entregue com amor. Amém? Porque você está abençoando a casa de Deus. Erga a tua mão, em nome de Jesus, eu abençoo, Senhor, cada dizimista, cada ofertante da tua casa. Abençoo, Senhor,
que venha sobre os teus servos toda sorte de bênção, Senhor. Cuida da vida deles, cuida com livramento, Senhor, com prosperidade, com riqueza, com fartura, Senhor, com abundância de sorte. Eu os entrego na palma das tuas mãos e rogo, em nome de Jesus, cumpra a tua palavra, Senhor, porque tu disseste, quem traz o dízimo e oferta na casa do tesouro, o Senhor repreende principados, potestades, migrador, devorador, destruidor, e o Senhor escancara a janela dos céus. Escancara, Senhor, a janela dos céus sobre os seus servos, dando a eles saúde, dando a eles cura, saúde mental, emocional, espiritual, para que sejam pessoas curadas, saradas, libertas em todas as áreas e próspera. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Quem trouxe, por favor, coloque no gasofilácio e nós vamos encerrar. Vamos ficar em pé, então? O bispo vai falar? Não. Glória a Deus. Então, quinta-feira, venha e traga mais um. Amém? Em nome de Jesus. E depois, domingo também. Levanta, por favor, sua mão ao alto. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te leve em paz debaixo da sua potente mão e misericórdia. Eu te abençoo. Vá em paz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Um beijo. Dê um abraço no seu irmão e vai com Jesus.